é um cara que merece um ponto. Pode pegar, Matheus. É seu. Um ponto na mão ou um ponto de nota? Porque tem essas Não, aí que os aqui, ó. Você tá professores vendo falam. aqui? Ah, tá. Quando for para Rio, o Vou senhor te dar um fala, pontão. professor. Vou te dar um pontão grande. Pronto. Tá. Quando for para Rio, o senhor me avisa, professor. Obrigado. Muito obrigado. Essa foi muito sem graça, não gostei não. Tá. Falar nisso, olha só. Eu não sei se vocês perceberam, os colegas que ficaram com nota baixa, eu falei na última aula a questão do empréstimo de ponto, né? Não falei com vocês? Tá, então assim, o pessoal que tá me devendo ponto já sabe que tá devendo ponto aí, né? Então tá, eu cobro, hein? Sou um agiota de notas. Brincadeira, gente. Bacana, mas vamos lá. Projeto do trabalho. Aqui é que está o desafio do pessoal da produção de transformar, né, a habilidade e o talento de cada um, promovendo o que? A sinergia entre os talentos e essas habilidades, fazendo com que esse grupo possa gerar, né, gerar vantagem competitiva para a organização, tá? Só um minutinho. Fecha para mim, por favor, tá? Obrigado. João. Uou! Pega um copo com água para mim, por favor. Obrigado. Então, olha só. E aí, para isso, ele fala para a gente algumas questões que a gente precisa ter em mente, né? Para a gente poder ter um projeto que seja eficiente, tá? E ele vai, vamos ler aqui para não ficar muito louco, né? As empresas têm consciência da importância dos funcionários, pois eles dependem da eficiência, pois deles depende a eficiência e eficácia da produção. Por isso, torna-se importante o projeto do trabalho. Para definir o projeto do trabalho, várias perguntas terão que ser respondidas. Por exemplo, qual a tarefa que eu preciso executar em cada operação, em cada fase dessa operação? Que características são necessárias para a execução dessa tarefa? Que habilidades? Qual o treinamento que eu preciso passar para a minha equipe ou que a pessoa precisa ter para desenvolver essa determinada atividade? Quando a tarefa vai ser executada? Onde? Por quê? Qual o método? Obrigado. Qual o método que vai ser utilizado? Beleza? Aí, gente, olha só. Diante dessas explanações, dessas perguntas, eu trago alguma coisa para que vocês já possam começar a pensar para que muito em breve a gente possa fazer um resgate dessas perguntas ali na frente. Porque quando eu falo sobre isso aqui, ó, sobre essas perguntas aqui, eu estou falando sobre uma coisa chamada POP. Vocês já viram falar de POP? Eu já falei para vocês, não já? Então, toda vez que eu vou trabalhar a questão de gestão da qualidade, eu preciso ter aproximadamente perguntas como essas aqui respondidas, tá? Por que eu preciso ter perguntas como essas respondidas? Porque isso vai me facilitar a definir o que vai ser a minha estratégia de qualidade, tá bom? Então, aí, a partir disso, depois que eu tiver isso respondido, eu vou partir para quê? Para uma análise desse trabalho, né? Aí, aqui, eu vou me perguntar assim, na verdade, eu vou me perguntar, não, eu vou analisar o quê? O tempo, né? Qual é a dinâmica de trabalho que eu vou ter para poder desenvolver as atividades propostas, né? Como e onde buscar essas melhorias, caso necessitem de melhorias, que aqui ele coloca para a gente buscar melhorias. Mas será que o que eu já estou produzindo já não está no meu ápice da minha produção? Tanto no sentido de metodologia, de produto, de mão de obra, de tempo de produção, de equipamento. Será que eu já não estou no meu máximo? Né? Ou seja, será que eu não estou com a tecnologia mais avançada, com tudo já de ponta? Né? Então é importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem sempre aquela sensação, não, mas eu posso fazer sempre melhor, posso fazer sempre melhor. Tá,
Muitas vezes, quando depende especificamente somente da mão de obra, da mão humana, é possível sim, se você sempre melhorar, vamos dizer assim. Mas e quando você depende de máquinas e equipamentos que você praticamente coloca sua mão somente para programar uma máquina ou para direcionar uma coisa ou outra e não um trabalho manufaturado? Em alguns momentos, em algumas questões, você não tem como melhorar aquilo, né? E a partir do momento que você define o que vai ser realmente esse trabalho que você vai fazer, você nem pode fazer acima disso. Nem pode fazer melhor que isso. É como assim? Você está louco? Não posso melhorar meu trabalho? Não, preste atenção. Quando eu falo que eu não posso melhorar o meu trabalho, não quer dizer que eu não possa melhorar literalmente. Eu posso. Porém, eu não devo, porque eu desenho, de certa forma, o meu plano de qualidade, né? E como eu falo qualidade, a gente já definiu qualidade aqui, cada um pensa de uma forma qualidade. Não foi isso que a gente comentou algumas aulas atrás? Cada um tem um pensamento sobre qualidade. Então, assim, eu preciso definir o que é o meu padrão de produção, que vai ser praticamente, que eu vou denominar de qualidade, tá? Então, eu não posso ter uma qualidade melhor do que o que eu estou produzindo atualmente, porque isso vai me tirar da linha de conformidade. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Isso aqui é porque eu não podia deixar passar isso de graça, não, tá? Tá, alguém fez alguma pergunta ou levantou a mão? Por favor, Matheus, fala. Professor, mas aí no caso, por exemplo, a gente pode aumentar esse padrão depois de um tempo, né? Meio que é Pode. obrigatório. E aí, Sim. tipo assim, a gente deixa essas melhorias que a gente poderia colocar, tipo assim, achei isso aqui legal, vou colocar, achei isso aqui legal, vou colocar. E aí, tipo assim, ao invés de colocar um de cada vez, a gente meio que deixa acumular para poder fazer, tipo, um upgrade geral, né? Tipo isso. Matheus, olha só. Muito interessante a sua pergunta e muito pertinente. Se nós formos pensar, se toda vez que eu tiver alguma ideia de inovação de um produto, eu for lá e for mudar o meu produto, pense que toda vez que eu altero um produto, eu trabalhando com um programa de gestão da qualidade, toda vez que eu altero um produto, automaticamente eu preciso alterar o meu procedimento operacional de padrão de produção desse produto. Ou seja, ele vai me gerar um novo documento. Esse documento ele precisa ser aprovado por várias mãos. Então, isso demanda um tempo, porque ele precisa passar por vários estágios dentro da empresa para ser aprovado a parte burocrática, a parte de documentação, né? Então, é mais interessante você fazer um upgrade quando você tiver realmente algumas alterações a serem feitas no produto. Não vou dizer muitas, mas de repente, alguma alguma burocracia ela é necessária e eu preciso fazer, porque se eu não fizer de uma forma que seja adequada, vamos usar essa palavra, eu posso perder tempo, entendeu? Eu faço uma alteração e logo em seguida eu já tenho que faço uma alteração no documento e logo em seguida eu tenho que fazer outra. Aí o que vai acontecer é que eu vou acabar perdendo o veio da questão de ter uma documentação atualizada e que possa ser seguida de uma forma regular. Entendeu? Porque, assim, quando você, geralmente, algumas empresas que trabalham com controle de qualidade, quando você é contratado para trabalhar nela, a primeira coisa que eles fazem para você é te dar um manual, ou seja, um plano operacional padrão, para você estudar ele e saber como é que você vai trabalhar cada produto, cada empresa, de cada passo dentro da empresa. Entendeu? Então, assim, com isso, se eu fizer alteração, e cada uma fizer de acordo com o que for acontecendo, eu posso até gerar uma certa confusão interna também com isso, na questão de produção. Então, o ideal seria isso que você acabou de falar mesmo, Matheus, seria juntar várias atualizações e lançarem todas ao mesmo tempo, né? Então, aí, assim, aí ele vai falar para mim que para mim poder ver essa melhoria, né,
Eu preciso também ver o quê? Aí ele já fala aqui, ó, buscar melhorias que visem a facilitação e a melhoria da qualidade dos processos e dos produtos com maior velocidade e menor custo, né? Para que eu possa ter essa alteração de uma forma que seja realmente satisfatória e adequada, eu preciso ter isso aqui em mente, ó. Conhecer qual é o local do trabalho, tá? Discutir com as pessoas envolvidas na tarefa se realmente essa alteração ela é ou não importante. E agora aqui, Matheus, você vai ver mais uma ratificação do que você falou, né? De que é interessante a gente ter várias atualizações para fazer ao mesmo tempo e também ratificar o que eu falei, que é passar por várias instâncias. Olha só. Eu preciso discutir com as pessoas envolvidas na tarefa se essa alteração ela realmente é necessária, né? Eu preciso observar a forma como a operação é realizada e encontrar formas de melhorá-la, tá? Propor método de melhoramento, né? Propor um método melhorado, implantar um novo método e acompanhar esse novo método, tá? Implantar e avaliar constantemente e ciclicamente. O que é esse implantar e avaliar constantemente e ciclicamente? Vocês se lembram que nós falamos do ciclo do PDCA? Plan, Do, Check, Act. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aplicado em quê? Em um trabalho específico, tá? Não é um projeto da empresa, é um projeto específico de um trabalho, de um produto. Eu posso fazer o ciclo do PDCA até no meu dia. Vocês já pararam para pensar que você poderia aplicar o ciclo do PDCA no seu dia? Ó, eu levanto cedo, ou então, assim, o que é recomendado pela gestão de tempo é você fazer o planejamento do que você vai fazer amanhã, você fazer hoje no final da tarde. Ou o mais recomendado é você fazer no final de semana para a semana seguinte toda. Entendeu? Para você ganhar tempo. Só que, preste atenção, eu fiz um planejamento durante toda a semana. Na quarta-feira, eu descobri que eu fiquei muito tempo ocioso, porque determinada tarefa da quarta-feira eu resolvi ela muito antes do que eu havia planejado. Então, isso me gera a pensar que eu posso agregar uma atividade a mais na quarta-feira, entendeu? E isso fazer com que as atividades sejam tenham uma maior pro... Rapaz, você me desconcentrou agora com essa administração para a vida aqui. É isso mesmo, cara. Você tá certo. Até emocionei agora. Desculpa, gente. Vamos lá. E é isso mesmo, tá? Ó, para a gente aprofundar o conhecimento sobre arranjo físico, layout, consulte na apostila. Tá, lá atrás, né? Foi feito isso, né? Mas ele vai falar aqui, ó, que é nessas páginas, não sei o que e tal. Agora, gente, ó, nós vamos fazer o que com isso aqui, ó? Passar para frente. Pessoas, ó, alguma questão aqui não é coincidência, tá? Não é mera coincidência, tá bom? Entendedores entenderão. Oh, meu Deus. Espera um pouquinho, gente. Estou comendo bola aqui. Espera só um minutinho, deixa eu dar um aviso aqui, porque eu acho que a minha criatura não entrou na aula de inglês ali ainda. Ela tem 10 minutos para entrar. Peraí. Tá. E aí, everybody, how are you?
Cri, cri, cri. E tu, Tipo Beca? isso. Tá feliz que ganhou lá o. Passou pra segunda fase? Sim, amiga. Hoje é a segunda fase. Como que funciona isso? É tipo, vai ser só uma pessoa? No final, sim. Aí eram 20, né? Eliminou 10 já. Hum, Aí hoje vão ser só 10. Eu creio que ele vai fazer enquete de novo. Aí com as 5 que ficarem, como é número ímpar, eu não sei como que ele vai fazer. Mas estourar de votar hoje, porque agora tá ficando mais acirrada a disputa. eita. Você ia falar alguma coisa, amiga? Não. Ah, E Pedro, cadê você com sua legião urbana aí, velho? Então, tamo aí pra animar a nossa manhã. Escuta Oasis, velho. Muito melhor, né? Oasis? Wonderwell. Canta aí, então. Anima o nosso dia. Tô sem violão, senão dava pra cantar. rapaz, o menino é instrumentista. Sabe nosso professor de artes, o Léo? Professor de música? Ele sabe tocar. Mano, Não. Ele era meu professor de violão aqui na quadra. ah, Na aula que particular, massa. ele me dava aula. Já conheci ele antes. Massa. Uhum. Acho que ele tá bravo porque eu faltei as últimas 19 aulas e tranquei o curso. Mas ver que segue. Guarda. Pera aí, deixa eu ver se eu acho a música aqui. Galera. Conseguiu escutar? Tá todo mundo morrido aqui. Não, Pedro.
Só sua voz mesmo. Pera aí. Bom, Tô esperando. quem tem não toca na música pra não tocar nada. Tu é o cara. Tá na base do fone. I don't believe everybody's talking to you about you now. Tu é louco, mano. Peraí. Qualidade. Calma aí. Manda bem. Não vai morrer de fome. Acho que Maria Clara deve conhecer essa banda. Tá, deixa eu ver se agora vai. Ai, quietinho. Vocês já escolheram o que vocês vão ler em português? Ainda não, amiga. Tô esperando a professora mandar os livrinhos dela lá. Eu vou escolher o que elas mandar. É um professor pedindo pra gente ver um filme, fazer um negócio gigante, a professora pedindo pra gente ler um livro, e a professora pedindo pra gente fazer trabalho, aí fora os conteúdos de Química e Física. Ah, que lindo. Você é louco, mano. Se a gente sobreviver a isso, a gente sobrevive a qualquer outra coisa. Relaxa. Seremos imortais. Dizem que o terceiro ano é mais de boa, pelo menos. Não? Ah, é que nem o trabalho do Granja ano passado, que parecia ser infinito, mas depois deu tudo certo. Mas foi infinito. Não, senão a gente teria acabado. Ah, velho. Bom dia de novo, só voltei, desculpa aí. Desculpa não, professor. Essa história de aula online com um menino pequeno. Nem imagino. Mãe, e de mãe que briga com o menino e esconde o fone de ouvido deles. É uma novela. Mas é assim mesmo. Vão aprendendo, vocês vão ter os filhos de vocês, vocês vão saber como é que funciona. Planejamento, controle, melhoramento da produção. Operações enxuta e qualidade total. Começamos aqui um primeiro, vamos dizer assim, vislumbre do programa de qualidade, tá? Vamos lá. Quando eu falo de planejamento do processo produtivo, né, a gente sempre discute que o planejamento ele é um dos pontos-chave, né? Não só para o processo produtivo, como para tudo que a gente vai fazer. Certo? Quer ver uma falta de planejamento? A dona esposa pegou o fone de ouvido da filha e escondeu e não avisou para o marido onde estava, né? Bacana. Aí o marido liga, ela atende, mas ela não lembra onde escondeu o fone de ouvido. Então, assim, além de planejar, você precisa anotar, porque senão você esquece e a coisa não funciona depois. Tá certo, gente? Então, aí eu tive que improvisar, né? E aí os improvisos geralmente não são tão bons quanto aquilo que você já planejou. Correto? Bacana. Vamos lá, então. O Correia vai falar para a gente que o planejamento é a perspectiva futura de alcançar resultados desejados. Planejar é projetar o futuro diferentemente do passado, por causas sob nosso controle. Né? Colocar as coisas
nas mãos, em outras palavras, né? Controle é a necessidade da verificação contínua para que a execução não comprometa a produção e nem saia da rota que você planejou. O Corrêa vai falar para a gente que controle consiste na atividade de coletar e analisar informações realimentadas do desempenho efetivo de um conjunto de funções ou processos, com o intuito de monitorar e sistematicamente disparar ações úteis no caso de discrepâncias significativas em relação ao plano. Preste atenção, então, que quando eu falo controle, eu não estou falando do controle remoto da televisão, o que, de certa forma, ela vai me direcionar também. Quando eu falo a palavra controle, eu estou falando daquele papai, daquela mamãe que controla o que você faz durante o dia, onde você navega na internet. Isso tudo é o que está dentro do plano deles, de saber que você vai ser uma pessoa que vai andar pelos caminhos corretos. Certo? Bacana. Propaganda para os pais. Agora vamos voltar para a nossa aula. Quando eu falo sobre a questão de controle, eu estou falando de quê? Quer ver uma coisa? Quando a Rebeca vai fazer aquele delicioso brigadeiro, né? Fitness, ela tem que ter o controle da temperatura e do tempo de quando ela está fazendo a massa dela lá no fogo. Vocês concordam comigo? Se ela deixar passar, o que vai acontecer? Se sair do controle dela, vai queimar e a gente não vai ter um sabor esperado, correto? Né? Então, assim, agora nós precisamos, resto da turma, fazer um planejamento e um controle onde ela entregue o produto dessa produção. Porque vocês perceberam que ela está fazendo o controle, mas ela não está entregando o produto para nós? Ou alguém já comeu aquele brigadeiro delicioso que ela fez ali? Conta para mim. Ninguém, tá vendo? Ela está produzindo, mas não está entregando. Isso está fora dos padrões de qualidade, Rebeca. Quem concorda, levanta a mão aí. Aí, valeu. Olha só. Aí, Luiz Fernando. Beleza, meu brother? Você viu só, né? Rebeca, te botei numa enrobada agora. Pois é. Gente, vocês têm noção o quanto eu estou ansioso para a gente se encontrar pessoalmente? Eu pra também, gente ter aula presencial? Cara, eu acho que assim, nossa primeira aula vai ser um café da manhã, bem massa. O senhor vai ter aula com a gente ano que vem? Afastar as carteiras, sentar no chão e conversar. Financiado pelo Madison e pela Rebeca. Parte eu garanto. O café eu garanto que eu levo. Café e alguns pães de queijo. Olha aí. Eu levo minha barriga e minha presença, professor. Já tá bom, tá? Claro, lógico. Nossa. O Luiz pergunta um negócio pro senhor, professor. Ô, cara, desculpa aí. É porque quando eu saio fora aqui, Luiz, o vácuo... Tentei, se o senhor vai ter aula com a gente ano que vem. Cara, desculpa aí, Luiz, não. Infelizmente, não. A gente vai ter que provavelmente... que volta esse ano ainda, as aulas presenciais? Cara, eu tenho muita esperança, mas se não voltar presencial esse ano, a gente marca um outro encontro depois. Vai ter que ser. Beleza? Mas bacana, vamos lá. Quando eu falo de planejamento do processo produtivo, aí o meu irmão Toledo esqueceu aqui, colocou um A e é O aqui, tá? Eu vou pensar da seguinte forma. Quando eu falo de planejamento do processo produtivo, o que é que eu preciso englobar nesse planejamento? A minha capacidade instalada, tá? Qual é o meu planejamento que eu fiz para esse tipo de programa, para esse tipo de produto? Isso vai me gerar o quê? Um programa mestre da produção. E ele vai falar para mim que o quê? Planejamento da capacidade, o planejamento agregado e o planejamento mestre da produção fazem parte de um projeto que forma parte do planejamento de um processo produtivo, né? Então, assim, esses três juntos, planejamento da capacidade, ou seja, quanto eu tenho condição de produzir? Qual é a minha capacidade instalada? Vocês se lembram que a gente falou sobre capacidade instalada? Né?
capacidade instalada, ela é o quê? É a capacidade que você tem de produzir. Quanto eu consigo produzir em determinado tempo, com determinado quantitativo de produtos, e quanto a minha mão de obra consegue produzir nesse período, em determinado período, aliás. O planejamento agregado é relacionado à questão dos... Vamos ver aqui o que ele vai falar para a gente certinho, para a gente não falar diferente do que ele está falando e gerar alguma confusão. Vamos lá. Quando ele fala que o planejamento da capacidade, ele vai falar para mim que é o equilíbrio entre a capacidade e a demanda existente, né? Que pode gerar uma grande rentabilidade para a empresa e satisfação para os clientes. Portanto, prover a capacidade produtiva é uma responsabilidade fundamental para a produção. Bacana. Essas duas palavras aqui, ó, merecem destaque, tá? Responsabilidade fundamental. Já já vocês vão descobrir por quê. O Slack vai falar para mim aqui, ele e mais um bando de gente, que o planejamento e o controle da capacidade são a tarefa de determinar a capacidade efetiva da produção, da operação produtiva, de forma que possa responder à demanda, tá? Então, assim, aí você pode perguntar para mim assim, professor, mas então se a minha mão de obra, os meus equipamentos e a minha capacidade instalada consegue produzir 1.000 objetos por mês, mas a minha necessidade de demanda, a minha demanda é só para 500. Eu vou produzir 500 ou eu vou produzir 1.000? Vai a pergunta para vocês. Voltando. Dentro do planejamento da minha capacidade, tá? Aqui. O meu produto, eu tenho mão de obra, eu tenho matéria-prima e tenho equipamento suficiente para produzir 1.000 peças por mês. Mas a minha demanda é somente de 500, certo? Como é que tem que ser o meu planejamento? Para as 1.000 ou para 500? Para as 500, para eu 500 acho. peças. Para Sim. 500 peças? Vamos lá, Sim. alguém pensa diferente do Matheus? Eu penso isso também, mas dependendo do produto, dá para. Aí, no caso, Das teria que 1.000. ter um lugar para estocar, né? Tipo assim, produzir a mais para outro mês, sei lá. Uma margem Eu acima. Vai, Pedro. Porque não necessariamente você vai ter toda aquela conjuntura completa. Pode ser que algum produto estrague ou algo do tipo e você precisa ter um retoque de venda. Pode ser que aconteça uma emergência e você acaba perdendo. Pode ser que a demanda aumente ao longo do tempo em que ele está sendo produzido. Você não pode simplesmente trabalhar com aquilo que você tem no momento. Você tem que trabalhar além daquilo que te pediram. Qualidade e eficiência, você tem que estar pronto a entrega. Então, se você der só esperado, vão esperar o mesmo sempre de você. Mas a partir do momento que você evolui com as suas ações, você evolui na perspectiva de quem compra de você. Rapaz! Pedrão, você, para fechar de chave de ouro, você só precisava falar uma palavra. Não se esqueça Obrigado, da senhor. sazonalidade do tempo. Isso. Aí, pronto, cara, matou a pau, velho. Foi em cima, exatamente isso, Pedro. Então, assim, quando eu planejo uma capacidade, eu não preciso e não devo me basear somente na minha demanda momentânea. Eu preciso, geralmente, trabalhar o meu planejamento de produção de uma forma que seja anual, entendeu? Por que anual, professor? Porque eu vou saber, eu produzo ovos de Páscoa, então quer dizer que alguns meses eu vou vender muito mais, eu vou produzir muito mais. Outros meses é bem menor a minha capacidade, a minha produtividade. Então eu preciso modular de acordo com aquilo que eu vou vender, daquilo que é a época do tempo. Prof. Sempre tendo um pouquinho a mais. Vai, Rebeca. Então é válido, tipo, dependendo do produto que você for fazer, produzir um pouco mais em um mês para sobrar para o outro? Sim. É exatamente essa questão que o Pedro colocou e colocou muito bem. A questão de você ter uma previsão um pouco a mais da sua produção para evitar que você possa chegar, por exemplo, você fez um produto excepcional esse mês e os seus clientes gostaram muito do seu produto.
E eles fizeram propaganda para outras tantas pessoas. E essas outras tantas pessoas, o mês que vem, resolveram, dentro do pagamento, ir lá e comprar aquele produto também. Entendeu? Então, eu com esse aumento de produção que eu já tive no mês passado, agora eu consigo produzir um pouquinho a mais. Não precisar tanto, vamos dizer assim, eu não vou precisar tanto me preocupar com a produção, produzir tanto a mais, porque eu já tenho um pouco de estoque que vai me garantir. Eu acho Agora, é extremamente importante não perder de vista que quando você quando você produz esse tipo de material ou produto, você tem que fazer o seguinte: chegou no próximo mês, o primeiro que você tem que botar no mercado foi esse que você produziu o mês passado. Entendeu? Não manter ele em estoque, por quê? Porque dependendo do tipo de produto, o próximo mês ele pode estar deteriorado em alguma das suas áreas. Tá? Eu acho que um exemplo disso é que, por exemplo, teve uma época que eu não lembro qual marca que foi, mas eles lançaram aquele wafer de ovo maltine. Aí era de edição limitada. Só que depois eu fui percebendo que ele foi ficando no mercado por um bom tempo. Então eu creio que eles fizeram isso, viram que deu certo e aí eles ficaram colocando lá que era edição limitada, mas eles não pararam de produzir. Sim, tem essa questão, né? Matheus, você colocou essa questão aí de que o estoque tem que ser bem organizado. Tem sim, tá? Isso faz parte também, gente, da nossa produção. Espera aí, o estoque faz parte da minha produção? Como assim? Boa pergunta, professor. Como é que o meu estoque faz parte da minha produção? Preste atenção, se você faz sempre 10% a mais todo mês daquilo que você produz, mas você não estoca ele de maneira adequada, o que vai acontecer? Você corre o risco de perder aqueles 10% e o mês que vem você tem que produzir não somente 100, mas 110% para você cobrir aquele estoque lá atrás que você deixou de fazer. Eu não sei se vocês se lembram, saiu na internet há algum tempo atrás, uma fábrica de cimento que construiu um galpão bem grande e estocou bastante cimento lá. Só que eles organizaram o estoque lá, ficou muito bacana, tudo por ordem de lote, para entrega, tudo certinho, ficou perfeito, cara. Só que, quando eles mandaram construir o galpão, o pessoal da parte de compras foi por aquela história de comprar o serviço mais barato, né? Então, contratou a construtora que ia fazer o serviço mais barato para eles. E no momento que eles contrataram, essa empresa foi e elas fizeram lá nas telhas. As telhas, elas têm a calha, que é aquela parte da bica, e tem o cap, que é o que vai por cima, né? Então, tem a calha e o cap. O parafuso daquelas telhas é sempre onde? No cap. Por quê? Porque no cap não corre a água, ela só cai e espirra. Na bica, que eles chamam de calha, é onde corre a água que vai cair lá embaixo, correto? O que o pessoal da empresa fez? Contrataram também uma mão de obra muito ruim e os infelizes, ao invés de parafusar no cap, que dá mais trabalho, parafusaram na calha. Então, deu uma chuva muito forte e encheu de goteira o galpão todo do cimento. Eles tiveram um prejuízo milionário, porque praticamente inundou o galpão de cimento deles. E aí, assim, cimento e água viram o quê? Pedra. Perdeu todo o estoque que eles tinham de um mês e pouco de produção. Imagina o que é isso. Por conta de... Prejuízo. Exatamente, de acomodação inadequada. Se tivesse feito, por exemplo, o estoque da forma correta, né? Estocado no local correto, porque recomenda-se que determinados tipos de estoque, você, além da cobertura natural, né, de uma casa, você precisa fazer uma outra cobertura de lona para proteção, né? Cimentos, por exemplo, é uma desse tipo de material que precisa ter vamos dizer assim, um armazenamento muito específico, tá? Bacana.
Show de bola. Quando eu falo sobre o planejamento agregado, o Monks vai falar para mim o seguinte, que na produção temos o chamado planejamento agregado, que é o processo de planejar as quantidades a serem produzidas a médio prazo, tá? Por meio de um ajuste de capacidade de produção, da disponibilidade de mão de obra, dos estoques e de outras variáveis controláveis. Ó, o planejamento agregado, então, é o quê? É isso que a gente acabou de falar agora, de produzir um pouquinho a mais? Não, tá? Não é. O planejamento agregado já é o quê? Ele já tem o objetivo de atender as demandas, tá? Esse planejamento agregado, tá? E principalmente atender as demandas que são irregulares, ou seja, esse mês eu vendo 10, o mês que vem eu vou vender 30. Então, esse tipo de demanda que ela é muito variável, né? E a efetividade da utilização dos recursos disponíveis pela empresa. Ó, essas demandas não poderão ser sempre atendidas com isso. Lógico que não. Eu preciso, muitas vezes, ter um estoque já esperando para poder fazer esse atendimento, tá? Com isso, os gestores precisam balancear o máximo possível dessa demanda e a capacidade a qual normalmente está estável, tá? Mas por que a palavra agregado, então, vem junto ao planejamento? Por que vocês acham, então, que a palavra agregado vem junto ao planejamento? Na verdade, ainda não entendi a relação do planejamento da capacidade com o planejamento agregado, então eu não consigo nem Bacana. pensar. Então, vamos ouvir isso aqui, de repente, às vezes a gente soma, tá? Ó, a maioria das empresas possui diversos produtos, correto? Correto. Uhum. O que torna complicado o planejamento dessa produção, né? Aqui, nós não estamos generalizando, tá? Porque alguns produtos, eles são muito bem mensurados e muito bem especificados, você consegue produzir exatamente o que você vai vender e assim por diante. Mas, nesse caso aqui, ele está falando de uma forma geral. Então, existem vários produtos que a gente, às vezes, não consegue controlar esse quantitativo de venda, né? Então, por isso ele está falando que dos mais variados tipos, o que torna complicado o planejamento dessa produção. Ó, com isso, o planejamento agregado reúne vários produtos ou serviços em famílias, tá? Buscando facilitar o gerenciamento dessa produção, tá? No planejamento agregado, existem determinadas ações, né? Cursos de ação que precisam ser tomados. Ó, algumas dessas estratégias utilizadas na atividade de fabricação, elas podem ser o quê? Variação do tempo de equipe de trabalho, tempo ocioso e tempo extra, variação dos níveis de estoque, aceitação de pedidos para o futuro, subcontratação e utilização de capacidade. Quando eu falo aqui, ó, subcontratação, eu agrego isso aqui, esse aqui ela é uma das palavras que ela vem mais coadunar com a palavra agregado. Por quê? Porque quando eu estou subcontratando, eu estou trazendo alguém de fora para dentro da minha empresa. Um produto de fora para dentro da minha empresa. Querem ver uma coisa? Como é que vocês acham que o tênis da Nike é fabricado? Por crianças escravizadas na África. Crianças escravizadas na África. Na China também, em países asiáticos. Sim, e no Brasil? Por partes, um lugar eles fabricam a baunilha, outro lugar eles fabricam cadastro, e eles vão juntando em uma sede onde eles montam tudo. Exatamente. Isso A Rebeca chama-se... queria falar. Isso aí é um planejamento agregado, tá? Porque eu estou agregando várias etapas num único processo. Entenderam? Quer ver? Um dos locais que vendem muito tênis, que vende muito tênis similar ao da Nike, que a única diferença é que não tem o símbolo da Nike, é numa cidade chamada Divinópolis, em Minas Gerais. Vocês já ouviram falar? Fica Não, professor. bem próximo de Belo Horizonte.
Outra cidade é Nova Serrana, que fica também bem próximo de Belo Horizonte, bem próximo de Divinópolis. Lá é uma região produtora de calçados, e lá eles têm especificamente fábricas que produzem tênis da Nike, da Adidas, né? Da Reebok, e aí vai, tá? Então, assim, lá eles trabalham esse planejamento agregado utilizando produtos de diversas fábricas. Lá, por exemplo, tem uma fábrica específica só de cadarço. Como é que é isso, professor? Então quer dizer que a Nike pega todo o material que tem deles lá e põe no mercado? Não, não é bem assim. Tem uma pessoa que trabalha no sistema de gestão de qualidade da Nike que fica lotado em cada uma dessas empresas que prestam esse serviço, tá? É funcionário da Nike, mas que está lá dentro da empresa. Ele funciona como um auditor externo. Então, ele vai ver todos os processos de produção. Determinados calçados, ele vai falar, ó, esse aqui não serve para Nike. Esse aqui não serve para Nike. Por que esses não servem para Nike? Porque devem, por ter ficado com pequenos defeitos. Quer ver uma das coisas? Eu tenho uma grande amiga, inclusive a filha dela foi daminha do meu casamento. A família dela tem uma fábrica lá em Nova Serrana. E ela administra uma delas. Tem duas, mas ela administra uma delas. E uma das coisas que ela fala que sobra muito tênis, que eles vendem muito, é porque na hora, quando você está costurando os tênis, e se acaba, a linha acaba no meio do tênis, vamos dizer assim, e que precisa trocar a linha, e fica um fiapozinho de linha assim, ó, solto dentro do tênis, a Nike não aceita. Ela só aceita se tiver uma costura única em todo o tênis. Então, assim, se você... Mesmo que... Ela falou assim, ó, mesmo que a gente volte a costura, assim, uns 2, 3 centímetros antes, e continue a costura fechando 100%, eles não aceitam. Então, assim, são muito exigentes. Pode falar, Rebeca. Como que eles fazem isso? Porque, tipo assim, são grandes lotes de tênis. Como que eles fazem isso, tênis por tênis, professor? Não, eles fazem por sistema de amostragem. Ah, tá. Entendi. Os caras, Rebeca, eles são, assim, esses auditores, eles são tão espertos que eles já sabem, dentro daquela fábrica, quanto tempo demora para aquele novelo de linha de determinadas máquinas acabarem, entendeu? Então, ó, de 3 em 3 horas acaba. Então, o lote que sair de 3 em 3 horas, eu fiscalizo ele. Olha a sacada dos caras. Nossa, é. Vocês perceberam que o quanto é linda a administração? Isso é o quê? Isso é um planejamento. Não é à toa que eles são uma das maiores empresas do mundo. Tipo, exatamente. Né? Eles têm uma visão bem longa, bem longe. E a gente precisa aprender com esses caras. Sabe? Esses estudos de caso estão aí disponíveis para a gente estudar e aprender com eles. Né? Ontem eu estava... Anteontem, aliás, eu fui pegar um livro antigo que a gente tem aqui para me ler ele novamente, e encontrei junto com esses livros um outro livro que fala sobre plano de negócio, né? E é um livro, ele não é um livro de 2012, né? Mas é um livro, eu fui dar uma olhada, caramba, eu desci ele na hora. Esse aqui vai ser meu próximo de cabeceira para mim, vou ler ele novamente. E fui ver algumas anotações que eu havia feito no livro lá em 2012, e muitas as anotações que eu fiz lá, no ano que lançou esse livro, elas estão muito atuais ainda hoje. Né? Porque, assim, apesar da administração ter novas ferramentas que atualizam semestralmente, no entanto, alguns pensamentos, eles não mudam há décadas. Sabe?
Então, assim, muda a metodologia, mas o pensamento, a forma de agir em cima daquilo, não muda. Então, assim, é importante a gente fazer essas leituras, porque isso vai agregar, tá? Ainda mais para vocês que estão fazendo técnico em administração, isso é muito importante. E aí ele vem falar para mim sobre o programa Mestre de Produção, né? Depois que eu passei por essa fase aqui do agregado. Ah, ficou claro o agregado aí, Matheus? Ficou. Beleza, obrigado. Aí ele vem, ó, programa Mestre de Produção. O programa Mestre, ele formaliza o plano de produção, tá? Como a gente colocou aqui, ó, como o nome já diz, programa Mestre, tá? Então, ele vai trazer o quê? A formalização desse plano de produção. Como é que é isso? Ele vai fazer com que todos os planos tenham aquele mesmo modelo? Se o produto for o mesmo, sim, né? E o converte em necessidades específicas de material e de capacidade. Aqui ele vai listar para a gente, né, algumas funções chaves desse programa. Preste atenção, que coisa mais linda que é isso aqui. Ele vai falar para a gente o seguinte, ó. Transferir os planos agregados em itens finais específicos. Você se lembra que a gente falou que várias coisas são montadas em locais diferentes e montadas num local único? A Rebeca até comentou a respeito disso. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, avaliar programas alternativos, gerar requisitos de material, gerar requisitos de capacidade. Quando eu falo gerar requisitos de material, eu vou ver que, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo da Nike. Determinado tipo de couro eu não posso utilizar para os meus tênis. Eles já especificaram. Por quê? Porque aquele couro, ele, mesmo depois de tratado, de curado, como eles chamam, ele ainda libera um certo odor diferente. Vocês já perceberam que quando você tem um tênis de couro, alguns têm cheiro diferente de outros? E alguns deles vai te promover um chulezinho a mais do que outros? Já pararam para perceber isso? Até mesmo em tênis de nylon ou de qualquer outro tipo. É lógico que se você tem a sua higiene normal e tudo, e mantém a higiene também no calçado, esse odor não vai prevalecer por muito tempo, né? Mas ele provoca isso. Então, a Nike ela tem essa preocupação também, tá? Eles veem qual é a matéria-prima que está sendo utilizada para aquele produto deles. E isso é uma coisa que não só ela, mas outras empresas fazem isso, né? Da mesma forma, e por isso eles geram um requisito. Falam, olha, o couro para a construção dos nossos tênis, ele tem que ter essa característica aqui, né? Requisito de capacidade. Olha, o costureiro que vai costurar meu tênis, ele tem que saber fazer desse jeito. Não pode ser um novato. Exemplo, tá? Ó, facilitar o processamento das informações, manter prioridades válidas. Quando eu falo aqui, ó, facilitar o processamento das informações, você se lembra que eu expliquei agora há pouco aqui para a Rebeca como é que o pessoal faz para saber a questão do tênis lá, para fazer a escolha de qual tênis, de qual lote eles vão avaliar? O que é isso? Eles tiveram a informação da fábrica, quanto tempo demandaria para a construção de determinado produto. Quanto tempo demanda para acabar aquele novelo de linha? Então, 3 horas? Tá, então de 3 em 3 horas, tal e tal máquina vai acabar a linha. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou fazer a avaliação de tal e tal máquina daqui a 3 horas. Dos produtos saídos dela. Entenderam? E aí, consecutivo, né? Manter as prioridades válidas, utilizar capacidade de modo eficiente. O horizonte de tempo do programa mestre, ele vai ser definido de acordo com o tipo e quantidade de produto, lógico, né? Eu não posso pedir que uma peça como essa que eu estou aqui na minha mão, por exemplo, que é uma pinça, tá? De quê? Ah, a professora está tirando sobrancelha. Não. Isso aqui é pinça para equipamento eletroeletrônico, tá, gente? Cara, você mexe com eletroeletrônico? Me divirto com isso também. Aí, falar nisso, depois eu vou mostrar para vocês. Semana que vem, vou mostrar para vocês a faca que eu vou fazer sábado agora. Vai ficar linda. Vou fazer duas. Legal, prof. Aí, olha só.
Então, quando ele fala sobre essa questão aqui do tempo, eu não posso falar que eu vou demandar o mesmo tempo para a construção dessa pinça do que para construir uma faca, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem o mesmo metal, tem o mesmo material aqui na borda, vocês estão vendo o rosinha aqui, mas a produção disso aqui é muito mais rápida do que a outra, tá? Então, assim, depois discutimos a importância do planejamento, conversaremos sobre a importância do controle de produção. Gente, isso aqui, guardem essa palavrinha, controle. Na verdade, eu vou falar 3 palavras para vocês guardarem, que são 3 palavras que vocês, se utilizarem essas palavras na administração, vocês vão longe. Controle, regulação e avaliação. 3 palavrinhas simples. Controle, regulação e avaliação. Ponto. Essas 3 palavras, elas vão abrir muitas portas para vocês na administração, tá? Eu costumo dizer que essas palavras abrem mais portas na administração do que as palavras puxa e empurra. Tá? Sabe por que eu puxo e empurro, né? Vocês hoje abrem mais portas do que puxa e empurra. Bacana. Vamos lá. Controle de produção. Nas atividades de controle, as tarefas são auxiliadas por métodos e ferramentas que são muitas vezes automatizadas, né? Controlar a entrada e saída de recursos também faz parte dessa tarefa de controle, tá? E para simplificar, quando eu falo controle, eu estou falando de tudo. Entrada, meio, saída, tá? Ou seja, matéria-prima, produção e venda. Tudo. Todas essas partes eu preciso ter isso em mente, né? Isso faz com que se mantenham adequadas as quantidades de estoque em processo, buscando se evitar filas e atrasos, tá? A atividade de controle, ela tem que gerar relatório. Como assim, professor? Tem que gerar relatório. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm controle do que vocês fazem durante o dia? De quanto tempo vocês gastam para cada coisa que vocês fazem? Nenhum. Eu já pensei em fazer isso, mas eu não consegui. Pois nós vamos investir uma aula nossa em gestão do tempo. Opa, isso é importante. Tá? Pomodoro. Eu sei que não é da nossa disciplina, mas com certeza vai agregar. Tem gestão no meio, é sim, professor, relaxa. Tem gestão escrito no meio. É verdade. Tá certo. Obrigado pela justificativa, foi boa. Eu vou preparar o material e eu vou trabalhar com vocês na questão de gestão de tempo, tá? A gente trabalhar a tríade do tempo, vocês vão perceber o quanto é importante você organizar o seu dia. Beleza? E aí, olha só, essa atividade ela tem que gerar relatório, tá? E por que é que quando eu falei gerar relatório, eu fui lá perguntar para vocês se vocês sabem o que é que vocês fazem durante o dia? Porque a primeira coisa que você precisa saber dentro de uma produção, você precisa ter anotado e adequadamente quanto tempo você produz para cada coisa. Para que você possa saber se você está indo devagar, se você está indo rápido, se você está indo no tempo correto, entendeu? E para isso, a gente só fica sabendo disso através de relatórios. Prof, mas Pode falar. e que ponto de referência que a gente vai usar, tipo assim, para saber se eu estou indo rápido ou devagar? Tipo, as empresas são diferentes. Excelente observação. Eu só consigo fazer isso quando eu estou analisando todo o meu produto e não só de um dia, de uma produção de um mês. Eu preciso de determinado tempo para me saber. Por que no mês de janeiro eu produzi menos materiais do que no mês de fevereiro? Eu produzi menos porque em janeiro eu tinha uma equipe que estava de férias, eu tinha outra equipe que que começou a trabalhar só no meio do mês. Então quer dizer que isso faz diferença na minha produção? Certamente faz, tá? Professor, mas fevereiro só tem 28 dias e ainda tem um carnaval no mês. Você está me falando que
eu mesmo assim eu ainda produzo mais em fevereiro do que em janeiro, também tem a ressaca de final de ano, que o povo começou assim desanimadinho, tristinho, ou tá, e que a coisa às vezes vai meio capenga. Então, aí como é que eu soube disso? Porque eu fiz uma análise do cálculo dos 2 tempos. Entendeu, Rebeca? Então, assim, por exemplo, para você saber se você está dentro do tempo adequado, para você fazer uma receita qualquer, você segue o quê? Aquele padrão de quanto tempo tem que ficar no forno, de quanto tempo a massa tem que crescer antes de ir para o forno. Não é isso que a gente segue? Sim, mas tipo, aí eu tomo referência como outras receitas, entendeu? Tipo, aí nessa questão aí, a pessoa vai tomar como referência a si própria. A si próprio, 2 coisas, tá? Vai ter como referência a si próprio e uma outra palavrinha linda, bela, maravilhosa chamada benchmarking. Já ouviram falar de benchmarking? Benchmarking é o quê? É o comparativo do que você está produzindo com o que outra pessoa produz a mesma coisa. Entendeu? Então eu vou produzir abóbora e o meu vizinho está produzindo abóbora. Eu sei que eu consigo produzir 1 tonelada de abóboras por semestre. Ele está produzindo somente 800 quilos de abóbora. Por que eu estou conseguindo produzir 200 quilos a mais do que ele no mesmo produto? E como que eu vou saber disso, professor? Por conta dos magníficos relatórios que são gerados. Entendeu agora? Mas a gente tem acesso a esses relatórios de outras Geralmente empresas? são publicizados, tá? Ah, tá. Geralmente são publicizados esses relatórios de empresas, tá? De determinados produtos. Não é uma coisa, vamos dizer assim, não é segredo de Estado. Tá? Como, por exemplo, uma receita. Você pode falar que você demora 2 minutos para fazer um bolo e outro vai demorar 3 horas, 1 hora. Lembrei do meu avô, olha que doideira. Eu acho que estou precisando tomar meu remédio. Meu avô, ele gostava muito de fazer bolo, e aí ele fazia um bolo que chamava bolo de minuto. Você chegava na casa dele, ele, vou fazer um bolo para nós. É mesmo? Aí enquanto ele ia lá, ele já ligava o forno e conversando, quando você menos esperava, ele já estava com o bolo quente na mão te entregando. Quanto tempo demora esse bolo? Ah, cara, o nome dele é bolo de minuto, mas devia ser uns 10, 15 minutos por aí. Bem rápido mesmo. Achei que era 1 minuto mesmo. Não. Não é não. Só o nome. Enganando, né, por sinal. Propaganda enganosa. Vou processar. Quase. Mas se fala que a questão do bolo de minuto, Matheus, porque ele utilizava a estratégia de que ele levava a gente para a cozinha e começava a conversar com a gente enquanto estava fazendo. Então você não percebia o tempo passar. Quando você via, o bolo quente estava na mão. E aí você percebe que o quê? Que depois que você gerou seu relatório pela sua atividade de controle, esses relatórios eles precisam estar sempre atualizados, tá? E ser analisados também com a mesma frequência. A análise adequada desse relatório vai permitir as tomadas de decisão que poderão melhorar a gestão de produção. Olha que coisa interessante aqui, Se eu faço essa análise de uma forma correta, eu posso perceber, no meio do processo de produção, uma falha. Aí eu vou ver, essa falha está em erro humano? Essa falha é porque a matéria-prima ela é inadequada, ou pode ser melhorada? Ou é a máquina? Ou é o clima? Tem que ser levado em consideração todos esses aspectos, correto? Bacana. Avaliação da produtividade. Lembra da 3? Professor, pode falar. Você tem aula que horas? A nossa aula termina agora, é? Então tá. Então, acho que é. Então, gente, presta atenção aqui, que eu vou fazer, Vou fazer junto com vocês para não ter mais BO. A avaliação da produtividade. Paramos aqui no dia 29/4 de 2020. Às 9h10.
Não, chega, tá bom. 59 segundos. Tá bom demais. Vou salvar uma cópia desse bagulho. Vou substituir o que eu já tenho lá para mim não correr o risco de abrir coisa errada depois. Pessoal, então, tudo bem, né? Tudo certo? Tudo certo. Aparentemente.